Enquanto eles colocam ali, eu só vou introduzir para vocês o que eu vou falar. Sobre o quê? Então eu estava falando sobre a importância de vocês se posicionarem no preenchimento de têmporas. Eu estou ouvindo muitos profissionais falarem, e tem artigos publicados, sobre o preenchimento de têmpora subdérmico e o lifting. Isso impactando no contorno da mandíbula, vocês já ouviram? Então eu escolhi o preenchimento de têmporas justamente para esclarecer os nossos objetivos quando nós formos preencher a têmpora. O que eu posso esperar do preenchimento de têmpora, onde eu vou fazer esse preenchimento de têmporas, em que camada eu vou fazer e o que eu posso esperar. Tudo que é muito previsível, o nosso acordo com o paciente é muito facilitado. Em todas as palestras eu falo o que importa, o que nos faz um profissional diferente. Um dos pilares importantes para nos fazer um profissional diferente é a entrega de resultado. Então sempre a interpretação da face vai ser preponderante, porque as faces são muito diferentes, envelhecem diferente, e eu preciso identificar em cada paciente que me procura qual a técnica que vai corresponder à expectativa dele. Porque às vezes a técnica é maravilhosa, entretanto, não resolve o problema dele, nem a queixa do paciente. E aí não adianta o produto ser maravilhoso, não adianta a técnica ser maravilhosa, se ela não é indicada para aquele paciente, tá? Então eu resolvi vasculhar a literatura sobre preenchimento de têmpora em relação, não à técnica especificamente, porque até então meu foco era em preencher a têmpora, preencher o buraco, tá? Que é um dos nossos objetivos, e isso impacta também as curvas faciais e a estética facial, né? Você tem uma têmpora esqueletizada, que isso acontece com a idade ou com perda muito grande de gordura, isso impacta negativamente a face, todo mundo concorda. Mas esse é o preenchimento de têmpora que nós... Como? Pode. Esse é um preenchimento que nós vamos usar um material diferente, fazer em um local diferente, daquele preenchimento que está sendo divulgado, tem uns 3, 4 artigos no máximo. Certinho? Certinho. Para falar sobre o preenchimento na região da têmpora com a intenção de fazer um efeito lift. E é isso que nós vamos conversar. E, de novo, como é a minha marca, eu não gosto de decorar nada, eu nunca estudei na minha vida decorando, eu preciso interpretar, eu preciso entender, porque aí meu conhecimento vai fazer sentido e eu vou executar tudo com mais segurança. E todas as vezes que eu falo, todas as palestras ou curso, eu digo, não se preocupem em decorar e anotar. Eu preciso que vocês entendam, para de fato eu dar uma contribuição importante na vida clínica de vocês. E é assim que nós vamos fazer com o preenchimento de têmpora. Vamos começar delimitando a têmpora. De onde a onde? Crista temporal, uma projeçãozinha que a gente tem na testa. Olha, tudo que eu falar para vocês de anatomia tem importância clínica, tá? Eu não falo de fisiopatologia e de anatomia quando isso não vai implicar na nossa atuação clínica. Eu deixo para mim, para o meu conhecimento. Mas o que é importante eu passo para vocês. Então, localizar essa crista temporal é importante. Vai ser uma projeção que tem na curvatura do plano para o descendente, entendem? Você tem aqui, ó, mais ou menos nessa região, aqui a testa é mais plana e aqui ela faz essa curvinha. Então ali é a crista temporal, que vai ser nosso limite da têmpora. O arco zigomático, que aqui todo mundo é dentista, sabe bem onde está o arco zigomático. E a borda da órbita, que é o processo frontal do osso zigomático. Borda da órbita. Essa é a delimitação anatômica da têmpora que nós vamos trabalhar. E que provavelmente a gente não vai trabalhar em toda a extensão da têmpora, certo?
aqui fica evidente essa região da têmpora, que eu quero chamar a atenção o quê? Que é um buraco, tem a fossa temporal. Por isso que o preenchimento da têmpora, você tem que entender as camadas, e essa camada no primeiro momento parece tão complexa, porque são várias camadas exatamente pela profundidade. De novo, agora eu vou falar, vocês já entenderam onde é a crista temporal, e já guarda isso, porque vocês precisam saber por que localizá-la. Segundo ponto é que nós não podemos preencher a têmpora sem conhecer a artéria temporal superficial. E olha, eu vou simplificar bem para vocês. A artéria carótida, ela tem uma carótida interna, a carótida externa. A carótida externa tem um ramo importante que a gente conhece, que é a artéria facial, certo? Ela continua subindo aqui. E aí ela termina na artéria temporal superficial, emitindo normalmente dois ramos, frontal e parietal. Vamos esquecer o parietal. Mas o frontal a gente não pode esquecer. Porque o preenchimento da têmpora tem risco, sim. E não é tão raro. Então, nós temos que estar atentos para esses efeitos adversos advindos do preenchimento da têmpora. Que, aliás, para mim, é outro pilar. Você saber identificar, ter segurança para intervir e fazer uma intervenção rápida e segura em qualquer efeito adverso que o seu paciente tenha, te faz um profissional diferente, concordam? E sem contar com a qualidade de vida nossa muda. Você fica um profissional muito mais tranquilo. Você vai cuidar só do emocional do paciente, porque o efeito você domina. Então, essa artéria temporal superficial, o importante vai ser o ramo frontal que ela vai emitir. E aí, o que vocês precisam saber? Normalmente, até a altura do arco zigomático, mais ou menos aqui, ó, próximo do tragus, essa artéria, ela tá profunda. Coloquei até uma imagenzinha real ali, ó, que ela tá lá lateral, articulação temporomandibular. Então, você nem vai conseguir percebê-la aqui na altura da ATM, tá bom? Bom, na maioria das vezes, essa artéria temporal superficial, ela vai se dividir. Olha, de novo, nossa preocupação é qual? Artéria frontal. Essa artéria frontal normalmente vai vir de um ramo, de uma divisão mais superior. Mas ela pode também, numa incidência menor, ela ter essa ramificação mais ou menos na altura do arco zigomático. Então, por que isso? Porque é anatomia, né, gente? E nós não podemos ter certeza de onde está a ramificação. Mas qual é a dica? Essa artéria temporal superficial, esse ramo frontal, na maioria das vezes vocês conseguem fazer uma palpação. Então, olha, primeiro ponto, antes de preencher a têmpora, tentem identificar onde está a artéria frontal. E vocês já sabem que a bifurcação vai ser a partir do arco zigomático. Abaixo do arco zigomático não vai dar para sentir a artéria temporal superficial, certo? A partir dali, do arco zigomático para cima, vocês vão sentir. Então, vocês começam a buscar ali. Por quê? Se você identificou a artéria temporal superficial, você risca ela. Porque ela é nossa maior, não é única, mas é a maior preocupação. Os efeitos adversos importantes, eles advêm de obstrução da artéria temporal superficial, mesmo com cânula, tá? Então, identificamos a artéria temporal superficial, na verdade, com foco no ramo frontal, tá? Então, eu já dei ideia para vocês onde estão. E aí, aqui agora, vamos pensar no diâmetro dela. Por que esse diâmetro é importante, essa anatomia? Que esse ramo frontal tem mais ou menos 1 milímetro, 1,2. Por quê? Você não consegue obstruir uma artéria se a cânula for maior que ela. Bom,
falo para vocês então que uma cânula menor, eu acho que uma cânula em torno de 1,2 aí deve ser uma 19,5. Ok que a gente não vai chegar nós nem temos a 19, né? E a 18 talvez seja muito grossa, porque essa região é muito fina. Mas vamos ficar com a 22, tá? 25 na têmpora não vale a pena. Quanto mais fina, maior vai ser o risco de obstrução. Aqui eu coloquei esse trabalho porque para mim é lindo, né? Eu tenho formação em evidência científica e é isso que me fez diferente, esse fascínio pela literatura e de saber identificar artigos, selecionar artigo, buscar artigo, fazer avaliação crítica do artigo, colocar o artigo no nível de evidência. E essa aqui é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, pegou os melhores, os artigos que tinham um desenho próprio, 21 foram selecionados, de 1.000 e tanto, só 21 preenchiam os critérios, para a gente localizar e estudar a artéria frontal. Então, assim, talvez vocês pensassem, né? Nossa, eu estudar em um cadáver, anatomia é muito bom. Não, melhor é uma revisão sistemática, concordo? Pegou os 21 melhores artigos e foi determinar isso que eu falei para vocês, o diâmetro em torno de 1,2. E, de novo, aqui, o que a gente já sabe? A maioria da bifurcação, o ramo frontal ele é mais alto. Quanto mais alto ele for, melhor para a gente, porque mais fora do nosso caminho ele está. Aqui é um artigo, um dos incluídos lá na meta-análise, inclusive nessa revisão sistemática, que é você colocar o dedo aqui, ó, na altura da sobrancelha, nesse sentido vertical, e horizontal aqui você vai mais ou menos até o canto externo do olho. Tá? Então a altura aqui, ó, no sentido horizontal e vertical, o canto externo do olho. Você coloca seu dedo ali e ali você já sabe que é uma área de risco. Então essa referência aí é boa também para vocês irem vasculhando e sentindo onde está essa artéria frontal, que eu sempre desenho ela primeiro. Então a localização dela é primordial para minha segurança. Porque quando eu desenho e eu vou entrar com a cânula longe dela, tá tudo certo. O que eu posso fazer ali? Alguma intercorrência que não tem impacto grande, tá? Uma intercorrência facilmente resolvível, sem deixar nenhuma sequela. Na artéria frontal as sequelas são grandes, eu já mostro para vocês. Bom, então, a artéria frontal, olha, é a artéria que nós temos que ficar atentos. O segundo marco anatômico importante é uma veia chamada veia sentinela, também temporal superficial média, que ela pode estar presente entre as fáscias, então ela varia um pouquinho, mas ela pode estar no nosso caminho, que ela vai estar onde é a nossa área segura de preencher, que eu já explico para vocês. Bom, a veia sentinela, qual que é o problema? Você rasgá-la, e aí vai fazer o quê? Quando você rasga Mas quem fala mais, o que vai acontecer aqui? Não é só sangrar, é o quê? É o hematoma. Hematoma vai ser a coleção de sangue que vai fazer um volume grande dentro do tecido. Não é a equimose, é o hematoma. Bom, se você deixar o paciente com hematoma, as sequelas podem ser grandes, estéticas e de escurecimento da pálpebra inferior. Então, esse efeito adverso, eu vou ensiná-los a controlar. E é o venoso. De novo, nossa preocupação, eu vou falar, continua sendo a artéria frontal. Então, olha, o que eu vou esclarecer para vocês. Existem dois objetivos, então, de vocês preencherem a têmpora. Um é tampar o buraco, o outro é fazer um lift. Mas, Tereza, que história é essa de lifting? Que eu vou preencher a têmpora? Primeiro que vocês já estão entendendo que é simples. Desde que vocês obedeçam o protocolo, porque eu não quero efeito adverso. E um deles é cegueira, por conta da artéria frontal, tá? Entenderam a importância de localizá-la? Bem, então como é esse efeito lift? E aí eu levantei todos os artigos que falavam do preenchimento da têmpora e o correspondente efeito lifting como consequência. E eu queria ver o que tinha de importante, mas
o que eu vou falar para vocês é a técnica para tampar o buraco. Vou mostrar para vocês a técnica para fazer um efeito lift. Mas aí olha como esses autores que falam sobre o efeito lift, a maioria não tem uma vivência clínica tão grande. Então, isso a gente também tem que considerar, né? Eu falo sempre que cada vez menos eu gosto de polivalente, porque a gente não consegue ser bom em tudo. Então, eu gosto de uma coisa altamente especializada. E aí eu foco naquilo que eu sei que eu vou dar conta, que ninguém vai fazer melhor que eu. E, pelo que eu falei até agora para vocês, essa posição da cânula para fazer um lifting é perigoso ou não? E os preenchimentos que fazem o efeito lifting são subdérmicos. O nosso para tampar o buraco não vai ser. Então pensem, vocês vão entrar com a cânula subdérmica, vai ser o mais superficial que vocês conseguirem, vai depositar um material para que essa projeção, olha como é simples de entender, uma distensão mecânica vai refletir. Mas por que você vai, um preenchimento aqui, vai fazer essa distensão mecânica aqui e vai refletir na minha borda da mandíbula? A justificativa é a seguinte: você tem aqui o SMAS, a gente conhece o SMAS, é formado por alguns músculos que são muito superficiais, como o platisma, por uma camadinha de gordura e por tendões, por ligamentos, que estão nesse sentido. Então o ligamento, os verdadeiros vão da pele até o osso, e outros inúmeros ligamentos que estão perpendiculares a esse SMAS. Platisma faz parte do SMAS aqui. Então essa fáscia temporal superficial que está aqui, ela tem uma continuidade. Então essa parte lateral da face é toda contígua, entendem? Aqui, ó, se eu mexer aqui, pode refletir aqui, só na lateral da face. Então tem alguns ligamentos aqui, esse espessamento orbital lateral, um ligamento temporal aqui, o ligamento mandibular. Eles seriam mais ou menos um marco para que daqui para cá eu tenho essa continuidade, e na face média não, entenderam? Então, os artigos vão se basear em um volume superficial, e aí eles variaram na posição que deposita esse material subdérmico para fazer uma tensão nesses ligamentos, fazer um volume, uma distensão mecânica aqui horizontal, e como você fazer essa distensão, de algum modo isso é refletido no sentido vertical. Fácil de entender? Então, essa é a explicação. Então, esses artigos falam, eles variam onde coloca o material preenchedor para efeito lifting. Esse fala nessa posição, que é um estudo com 12 pacientes, e o outro estudo coloca nessa região aqui, ó, também superficial. Outros colocam na região de ligamentos. E superficial. Eles fazem também uma composição de alguns pontos no ligamento verdadeiro, que seria profundo, e outros superficiais. Mas todos se baseiam nessa distensão mecânica. Tá vendo que bonitinho os ligamentos ali? Então, a tensão nesses ligamentos, essa distensão que a pele faz, daria um efeito lifting. E faz um efeito lifting, tá? Esse artigo aqui, o Cotofana está presente em todos esses artigos, ou em 3 dos 4. E exatamente nessa posição bem superficial aqui, ó, eles escolheram, e está lá o nosso do preenchimento de têmpora, que é nessa região aqui, colocar o material superficial. Bom, o problema aqui é que foi no cadáver. Mas esse não é só esse o ponto. Eu sou clínica, né? No instituto passam, eu nem sei falar o valor, mas o número, mas são muitos pacientes por mês. E tudo que eu consegui estabelecer de protocolos não foi atendendo o paciente. Que atender paciente puramente, às vezes não te faz a capacidade de lapidar essas técnicas, e sim reavaliando. Então a reavaliação de inúmeros pacientes é que me deu suporte para estabelecer
para lapidar técnicas. E aí, quando eu leio o artigo, e como eu falei para vocês, eu sei fazer isso, ele fala que tem diferença estatística. Então você fala, nossa, olha, você vai preencher a têmpora e ele fala lá que tem uma diferença estatística. E teve uma elevação vertical aqui nesse artigo, é medido pelo Vectra, que faz uma varredura da superfície da pele, para saber quanto isso elevou. E a diferença, e elevou 0,5 milímetros. E deu uma diferença estatística. Bom, mas essa diferença estatística tem impacto clínico? É isso que a gente tem que pensar. Então, clinicamente, quando você coloca um material aqui superficial ou subdérmico nessa região, eles diferiram nos artigos, será que eu posso esperar, como o artigo prometeu, que vai melhorar meu JAWS e minha Maronette? Será? Então, quando você vai pela importância clínica, às vezes um medicamento, vamos chegar ao extremo, um medicamento para câncer, ele tem uma diferença estatística de um controle, ou de nada, ou de um medicamento que é padrão ouro até então, para o tratamento daquele câncer, e você tem um medicamento novo que é testado. E aí dá uma diferença estatística em número grande. Mas na prática, aquele paciente viveu 3 dias a mais, por exemplo. Não vai fazer sentido, principalmente se você estiver diante de outros riscos, como, por exemplo, a qualidade de vida do paciente. Como no nosso caso aqui, será que 0,02 de elevação compensa o risco? Bom, a minha conclusão é a seguinte: eu não dispenso o preenchimento subdérmico da têmpora. Pode ser que algumas regiões, principalmente se o paciente faltar gordura superficial, eu faço uma volumização superficial. É limitada. O que vocês acham que vai ter uma distensão mecânica melhor? Eu colocar 2 ml de preenchedor com G' alto na minha região do malar, com a pele preparada, ou eu colocar 0,5 sobre uma pele flácida de têmpora, por exemplo. Tá? Então, que vocês não podem, vocês têm que ter uma análise crítica de tudo e avaliar o que é possível, porque um dos artigos mesmo fala, ele conclui que se o paciente tiver a pele flácida, não vai resolver. Mas não vai mesmo, né? Porque como é que a pele está tão flácida, você vai colocar 1 ml de preenchedor subdérmico ali, que impacto que vai ter? Não vai ter. E outra coisa, esse aqui, por exemplo, que foi um estudo em pacientes, o anterior foi em cadáver, esse aqui teve um levantamento vertical médio de 0,02 milímetros. Então, de novo, para nossa clínica, vale a pena fazer um preenchimento subdérmico da têmpora? Se ele precisar, talvez valha sim. Mas, de novo, o meu sucesso está baseado em quê? Eu faço um preenchimento subdérmico, sim, em áreas específicas, para um reforço mecânico da pele. Porque quando eu estou com a minha pele bem estruturada, reforçada, eu posso fazer um preenchimento nos meus pilares. Quais são os meus pilares? Maxila, zigomático, ângulo de mandíbula, mento, até na borda da mandíbula. Por quê? Para eu fazer essa distensão mecânica, olha que vocês vão entender, não precisa nem pensar no tecido vivo. Eu tenho que ter um anteparo firme aqui, que é o periósteo, e o anteparo firme aqui, que seria a pele reforçada. Quando eu faço essa distensão mecânica, eu não vou ter uma elevação vertical. Agora, se eu tenho pele flácida aqui, ou se eu não tenho periósteo aqui, já me diminui essa capacidade de lift, que é a queixa principal da maioria dos nossos pacientes. Vamos contar aí um pouquinho mais acima de 40, tá? A queixa dele vai ser uma pitose. Então, nós vamos ter que fazer uma distensão horizontal para eu ter esse lift vertical. Esse caso, por exemplo, em 12 pacientes, ele fala lá de um efeito adverso, que aliás é um dos efeitos adversos importantes para a têmpora, que é a alopécia. Mas ele fala bem baixinho lá, né? Bem baixinho, que eu falo bem escondidinho lá. Teve de 12 pacientes, um desenvolveu alopécia, é um índice alto. Por que ele desenvolveu alopécia? Obstruiu o ramo frontal, que vai vascularizar o couro cabeludo. Imagina, você faz a têmpora, seu paciente volta sem cabelo e fala que foi você. Você fala, eu não fiz isso. Mas fez sim, tá? Então, nós vamos prevenir para que isso não aconteça.
Esse é quando nós fazemos um preenchimento subdérmico, que para mim, nessa região, eu prefiro fazer um mais profundo, que é o que nós vamos determinar, e os meus preenchimentos subdérmicos são nas regiões que eu depois posso colocar um material profundo para fazer uma distensão mecânica de verdade. Quando eu tenho uma paciente, eu tratei uma paciente que ela foi muito divulgada, aquela magra, eu coloquei muito material subdérmico nela porque ela precisava. E esse material subdérmico, como foi uma quantidade muito grande, acabou fazendo um efeito lift. Então ele não deixa de fazer um efeito lift. Mas o mais efetivo é quando eu coloco um material com G' muito alto e mais localizado nesses pilares. Entenderam a diferença do efeito lift? Então vocês estão entendendo essa diferença, que para mim é o que importa. Aqui é o resultado de um desses 12 casos, do antes e depois daquele preenchimento aqui, ó, de 1 ml naquela região de risco. Será que vale a pena? Nós, eu falo, nós brasileiros, né? E nós da harmonização facial também. A gente está acostumado com resultado um pouquinho maior, não é verdade? E aí, será que não seria melhor eu tratar essa pele, se assim precisar, mas se ela tem um pouco de pitose, a pele já não está boa. Eu vou tratar essa pele e depois vou sustentar na altura do malar, se a proporção permitir. Eu vou ter um efeito muito maior nesse sentido do que eu colocar meu material na têmpora. Que eu tenho risco. Então, assim, no fundo, o que nós vamos pensar com o paciente é o que eu posso dar para ele que vai impactar mais o resultado com menos material, porque ele não tem tanto para gastar. Nós sabemos que a harmonização não é barata, por isso a importância da interpretação facial, da escolha da técnica, entender o que aquela técnica vai devolver para o paciente e aí eu executá-la corretamente. Então, alguns passos antes de realizar de fato a técnica. Olha que legal, o que eu estou mostrando aí? Eu estou mostrando que eu, nessa região do meu dedo aí, eu fiz um preenchimento, onde eu passei o dedo. Seguro? 100%. Olha lá, eu desenhei a artéria frontal. É isso que eu quero que vocês façam. E olha que eu desenho a artéria frontal, às vezes até de uma caneta de retroprojetor. E não adianta vocês falarem, ela tá ali, ó, vou ver assim a inserção da orelha aqui. Não, vocês vão ter que buscar no paciente de vocês. Eu dei um caminho, onde que ela pode estar. Mas vocês vão ter que, por palpação, tentar identificar. Se não identificar, pode preencher também, tomando todos os cuidados. Mas o melhor que vai nos deixar mais tranquilo é se eu preciso preencher uma região da têmpora que ela está fora da artéria temporal superficial. Ou seja, do ramo frontal. Então aqui eu vou atuar com uma tranquilidade enorme. Mas o que eu vou falar para vocês aqui é sobre o preenchimento de têmpora, mas eu não vou obedecer muito isso, porque a gente demorou, né? A gente teve culpa? Não, então deixa eu terminar. Hã? Não, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre o preenchimento de têmpora, esse preenchimento aqui. Que, olha, para mim tem uma indicação importante o preenchimento da têmpora, sabe quando? Nós gostamos de colocar um preenchimento no malar para fazer uma distensão mecânica, não gostamos? Nós gostamos de restabelecer a curva do malar. Gostamos, Tati Coser? Bastante. E às vezes a têmpora está muito profunda. E se eu não preencher a têmpora para diminuir essa profundidade, eu não posso colocar no malar, porque vai parecer artificial. Então eu preciso, muitas vezes, eu tenho que preencher a têmpora para depois eu fazer o preenchimento do malar, que interessa para nós. Interessa porque eu restabeleço curva, porque eu faço uma sustentação, eu dou um suporte e porque eu faço o efeito lift. Claro que, de novo, ó, tem que estar rígido. Dentro eu tenho osso rígido, eu tenho que estar rígido aqui também. Então eu tenho que saber preparar essa pele. Essa era desafiadora, né? Porque o problema dela é o seguinte, nós vamos preencher a têmpora. Em alguma situação, lembra da veia sentinela que eu falei? Que ela pode, fazer um hematoma?
Se fizer um hematoma, eu não vou deixar meu paciente com hematoma. Eu vou colocar hialuronidase, eu vou resolver. E o meu material que está ali, o que vai acontecer com ele? Sobreviver? Não, mas eu prefiro. E vou mostrar o caso aqui para vocês como fica, se vocês não removerem, eu tenho certeza que vocês vão preferir também. E essa paciente, a gente teve que colocar 8 ml em cada têmpora. Não, vocês não precisam se espantar. Porque quando não precisa de muito, a gente coloca 2 e não faz nem grandes volumes, não é verdade? Não acho que é espanto aí ela precisar de 8. E não foi uma etapa só. E vocês já entendem por que não dá para ser numa etapa só 8 ml. Imagina quando eu estivesse no 7º, eu estourasse a veia sentinela. Ia perder o 7, tá? Mas ela não aconteceu em nenhum momento. Então, olha, primeiro passo, vocês já sabem desenhar a artéria frontal. Segundo passo, vocês vão delimitar a área, porque a têmpora tem uma extensão que vocês já viram muito grande. Só que o paciente vai ter o buraquinho em um lugar mais específico. Você vai olhar ele de frente e vai falar: depressão está aqui, e eu vou marcar. Por quê? Porque quando eu entro com a cânula, eu já crio um edema normal do trauma do procedimento. E se eu não marquei ali a região, eu me perco um pouco. Então eu vou marcar a região que está mais profunda para eu depositar meu material, já com a artéria temporal marcada. E aí agora é a escolha do meu material. Que material eu vou escolher para preencher a têmpora? Se nós escolhermos um material com a viscoelasticidade alta demais, pode ficar marcado. Mas se eu escolher um material com a viscoelasticidade baixa demais, eu não dou volume. Então, alguns artigos fazem isso, esse é o que tem o maior número de pacientes, então de maior relevância. Ele vai fazer o quê? Ele vai diluir um pouco esse ácido hialurônico. Então nós vamos colocar um pouco de soro para que eu não perco em quantidade de ácido hialurônico, porque eu estou depositando tudo no mesmo lugar. E o soro vai ser reabsorvido, mas ele vai me ajudar a deixar aquele material distribuído. Então eu vou diluir 1,5 ml ou 2 ml, menos que isso é muito pouco para você fazer o procedimento e a resposta ser pobre. Então, tentem separar pelo menos 1,5 ml ou 2 ml. Se o paciente não precisar de muito, uma sessão vai ser suficiente. Se for igual uma paciente minha daquela, e às vezes até metade daquela, eu já vou precisar de mais sessões. Até porque a diluição vai me dar um volume quase o dobro de material. Então, vocês já entenderam aí, essa diluição é grande. E aí eu tenho limite ali também. Então, se eu coloco 2, se eu separar 2 ml, eu vou usar 4, certo? 4, 4,5. Mais que isso, já fica difícil de eu fazer na mesma sessão. Então, eu coloco em 2 sessões, mas eu posso até 2,5 ml, às vezes eu coloco na mesma sessão, para não precisar fazer mais uma. E aí a preocupação, a princípio, pode ser: nossa, mas eu vou colocar lidocaína, soro desse ácido hialurônico, eu vou alterar a sua arquitetura. Não, não vai. Tá? Esse artigo testou acrescentando lidocaína, passando por uma agulha de 30 Gauss. Então, olha como esse ácido hialurônico foi deformado e ele não teve alteração estrutural. E agora, então, para preencher a têmpora, qual que vocês vão escolher? Vê se eu estou explicando bem. Volume. Dá para colocar o volume sem diluir? Se colocar o volume sem diluir, o que vai acontecer? Vocês são bons, hein? Bom, agora vamos lá no mais importante, plano de aplicação. Bom, que plano que está a artéria frontal? Não é isso que vocês têm que saber? Não é dela que a gente quer correr? Se nós conseguirmos marcar, e eu já me livrei dela, eu estou mais tranquila, mas nem sempre eu consigo identificar. Então eu vou pelo plano. Qual vai ser esse plano? Eu tenho derme, estou muito atrasada? Tá. Eu só estou preocupada com quem vem depois de mim. Eu tenho a derme, embaixo da derme eu tenho uma gordurinha, tecido subcutâneo, que é pobre na têmpora, né? Quanto mais velho a gente fica, mais nada tem aqui. É pele e osso.
E aí eu tenho a derme, eu tenho essa gordurinha que já está junto com aquela fáscia que eu falei, que é a face temporal superficial, que é contínua aqui tudo. Para vocês terem uma noção, essa face temporal superficial, essa primeira camadinha abaixo dessa gordura que quase não existe, ela está no mesmo plano aqui do músculo platisma, do músculo orbicular, e bem superficial. E a artéria frontal está na fáscia temporal superficial, está nessa fáscia. Então eu preciso colocar, se eu colocar no subdérmico, bem superficial, além de marcar, eu não vou conseguir escapar dela. Eu vou ter que colocar numa casinha que tem entre essa fáscia temporal superficial e a fáscia do músculo temporal. Bom para mim falar aqui, porque todo mundo sabe do músculo temporal. Né? É ruim quando a gente está falando para biomédico, farmacêutico, para eles é mais difícil. Aqui só tem dentista aqui, né? Não? Biomédica aí? Ah, mas aí já está cursando, já está sabendo. Então eu tenho o músculo temporal que está lá no fundo, lembra daquela foto que eu mostrei? Olha, ele está bem profundo. Tem até outro músculo abaixo dele aqui, que é o pteregoide medial, mas esquece ele. Vamos pensar no músculo temporal, tem a fáscia dele. Eu tenho uma gordurinha ali no meio, uma casinha, depois eu tenho a face temporal superficial. Eu preciso colocar nessa casinha. Raramente, quem que eu posso encontrar lá? Aquela sentinela que eu falei. Mas é raro. Normalmente, essa é a nossa casinha segura, que os artigos chamam de camada avascular. Tá vendo o ramo frontal aqui? Tá vendo como ele é superficial? Se a gente colocar a cânula subdérmica, o nosso risco é grande. Então, nós vamos colocar entre as duas fáscias. Olha lá, pele, gordurinha. Olha, eu esqueço aqui no pé. A fáscia temporal superficial. E aí eu vou colocar numa gordurinha que tem entre essas duas fáscias. Lá em cima não, subdérmico não. Vou colocar um pouquinho mais profundo para que fique entre as duas fáscias. Bom, de novo, vamos voltar. Que intercorrência que nós podemos ter preenchendo a têmpora? Hematoma, normalmente porque rompe a veia sentinela, tá? Normalmente ela é responsável. Cegueira, por que a cegueira? Se você obstrui a artéria frontal, o pedacinho de preenchedor, independente do material que vocês estejam usando, não vai ser culpa do Biogelis. Ele vem aqui, aquele êmbolozinho, e ele anastomosa com a artéria supraorbital. E a supraorbital, ela é um ramo da oftálmica que, em fluxo contrário, ela vai lá e obstrui a artéria central da retina ou as artérias ciliares posteriores. É muito azar, né? Mas acontece. Então a gente não pode bobear. E a artéria frontal que vai ser a responsável, nesse caso, da têmpora. Lesão do nervo facial. Bom, e aí lesão do nervo facial, ele está um pouquinho mais baixo aqui do que esse ramo frontal, é muito raro. Eu não lembro de artigo eu ter encontrado nenhum, também não vi clinicamente nenhum caso, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso, mas eu dou uma dica importante na técnica. Delicadeza, para não traumatizar. Você pede licença para entrar com a cânula, tá bom? Mas o nervo frontal não é uma preocupação importante. A alopécia é muito frequente. A alopécia acontece que se obstruir a artéria temporal superficial, melhor cair o cabelo do que ficar cego. Mas o melhor não acontecer nada. E aí você obstrui. Eu não acredito que compressão seja o responsável, mas não descarto, tá? O comum nessa quantidade ali é limitada mesmo, porque até um edema muito grande poderia fazer essa compressão. Eu acho que é mais você colocar dentro da artéria mesmo. Então é entrar devagar, pedir licença, usar uma cânula de 22, desculpa, não de 25, e que a obstrução vascular vai ser o nosso maior impacto aqui na alopécia, no hematoma, ou pode ser apenas um livedo ou ferir a região, uma necrose tecidual, como a gente sabe que pode acontecer. Irregularidade vai acontecer se nós não colocarmos na camada certa, nossa casinha lá,
ou se a gente não dilui o material, tá? Fazendo tomando essas duas medidas, não tem preocupação. Frontal. Não, dá para reverter. Não. Se você colocar muita hialuronidase, você provavelmente vai impedir isso. O problema é que às vezes você não identifica, tá? E aí demora um pouquinho, mas o cabelo vai nascer de novo, tá? Mas você imagina o que eu passei, se for uma mulher chata, nós somos, né? Imagina, eu já não tenho nada, se perder o meu, eu mato o dentista. Soro para injeção, sempre estéreo. E migração do produto, né? Aí fala, nossa, mas vai migrar daqui? Migra, vocês já não sabem que não é contígua? Então, pode migrar sim. Isso é comum, né? Ficar marcadinho ali. Tá muito superficial. Material não tá diluído. Então, ele vai acontecer isso. O que tem que fazer? Remover. Eu não acredito aqui que nessa altura ninguém esteja com medo da hialuronidase. Vai falar com o paciente, você espera isso aí sair sozinho. Sem chance. Hematoma, tá dando para ver? Bom, esse foi meu segundo hematoma. Minha sorte, minha amiga anestesista, ela com hematoma e ela tava rindo ainda. Então eu falei, tá de bom tamanho. Falei, olha amiga, você vai ficar aí roxa, vai ficar com o olho roxo. E ela ria, tá bom. Aquela amiga que você não cobre, então melhor ainda, né? Tá tudo bem. Mas eu falei, eu não posso fazer isso em outro paciente. Porque eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no meu primeiro paciente. Só que aí ela já estava atenta. Eu não deixei ela com o olho tão roxo, porque eu já apliquei hialuronidase depois. Menos mal. Mas eu vou mostrar a minha primeira. Imagina, o que vocês querem? Perder 1,5 ml que vocês colocaram na têmpora ou deixar o paciente desse jeito? Eu vou remover com certeza. Acho que não, essa não. Eu vou remover com certeza. Então, olha, eu aprendo muito estudando, né? Eu sou viciada realmente, gosto, vasculho. Um dia eu fiquei doente, a Karina ficou comigo no hospital e falou, nossa tia, eu tenho que levar o computador, porque a única coisa que vai acalmar ela é ler artigo. E a gente aprende, mas só isso não me capacitaria. Nós precisamos da experiência, e inclusive de alguns erros, porque a experiência ela também nos ensina. O preço é alto, né? Você imagina o meu coração vendo uma paciente dessa, ainda bem que ela tá, até a carinha dela tá de feliz aí, né? Mas olha, é muito ruim. Então assim, escutem o que eu tô falando para vocês, que a melhor maneira é a gente aprender com a experiência do outro. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, duas coisas que eu tô devendo. Como que eu sei que eu vou entrar na minha casinha ali entre as fáscias e como que eu vou proceder quando acontecer essa situação. Então isso é o que eu vou deixar de rico para vocês. A camada certa, vocês vão entrar com a cânula. Agora vocês vão lembra da crista temporal que eu falei? Vocês vão entrar por ali raspando o osso e entrou. Vão cair na casinha já. E como vocês vão resolver o hematoma, se acontecer o hematoma, que às vezes, por mais delicado que a gente entra, aquela sentinela, ou talvez até uma outra, esteja no nosso caminho, mas meu paciente não vai nem saber. Ele vai ter que voltar para uma outra sessão, porque eu vou ter que aplicar hialuronidase e vou remover todo o meu ácido hialurônico. Mas vou deixá-la tranquila e eu também absolutamente tranquila, porque eu não vou deixar ficar com o olho roxo. Na hora. Você não tem dúvida, porque o hematoma pula na hora. E aí nós vamos aplicar a hialuronidase, aí eu só não consigo agora falar isso tudo. Porque, inclusive, lembrei de falar, que eu já sei que você ia me cobrar, dia 13 de julho, acho que é outra semana, eu tenho uma masterclass, eu vou falar sobre hialuronidase e efeitos adversos, e aí eu vou conseguir falar um pouquinho mais sobre ela e sobre tantos efeitos adversos que a gente resolve com a hialuronidase, né? E já falei para vocês, resolver isso rapidamente de uma maneira segura, não só
fideliza nosso paciente, como nos deixa com uma qualidade de vida melhor. Então a gente resolveu 100% você vai resolver na hora. O preço vai ser perder seu ácido hialurônico, que eu acho que está barato. Não, deu o hematoma, você vai resolver o hematoma, mas ele vai acontecer, resolve na hora. Aqui é o artigo que, na camada errada, colocou o preenchedor na têmpora e ele apareceu aqui. Tudo bem, de novo, que a gente vai tirar de letra, né? Nós vamos tirar esse material daqui. Mas, de qualquer maneira, nós preenchemos, cobramos e ainda não entregamos o resultado para o paciente, porque não foi a técnica ideal. E esse é o artigo de alopécia. Olha, livedo, olha lá a artéria frontal, que é que eu quero que vocês delimitem ela, e olha a alopécia. Vai nascer o cabelo? Claro que vai nascer o cabelo. Mas ninguém quer passar por isso, né? Nem a gente como profissional, nem nós como pacientes. E aí alguns casos clínicos, então de novo que eu não tenho caso que eu coloquei um pouquinho de material no subdérmico e melhorou o contorno mandibular. E vocês já entenderam isso, tá? Então eu faço de outra maneira esse lift e acho que o preenchimento da têmpora vai ser importante pela estética ou para que a gente faça de fato um efeito lift quando eu preencho o malar. Essa é uma paciente, um exemplo disso, ó. Depois que preencheu o malar, parece que o malar ficou grande, na verdade era a têmpora que estava profunda. Tirou o material que estava irregular, recolocou. Eu falo que a têmpora profunda, num paciente mais velho, fica esqueletizado. Num paciente mais jovem, fica com cabeça de amendoim, né? Então, também não é bonito. Tereza, melhora os vasos superficiais? Você não fala que vai sumir, mas vai melhorar o aspecto, porque melhora o aspecto cadavérico pela perda de tecido. E olha, não deixem perder tudo para fazer o preenchimento, porque as células da gordura, do tecido subcutâneo, células de gordura que tem dentro da derme, isso mesmo, tecido adiposo dérmico que existe, eles fazem com que o nosso preenchimento seja potencializado. Então, quando eu tenho uma região que eu não tenho nada de tecido subcutâneo, de adipócito dérmico, a minha resposta é pior. Então, a melhor é não deixar chegar numa situação de muita perda. O impacto não só da têmpora, né, mas impacto de tudo. Bom, cumpri meu papel aqui com vocês, mesmo nesse calor, mesmo tendo que gritar, mas tá valendo, porque nosso stand aqui tá lindo e o que importa, tenho certeza que vocês esqueceram do calor, ou não sei se só eu que estou sentindo, mas o que importa é o que de fato eu trouxe para vocês e que vocês vão pensar na têmpora agora de maneira diferente.